Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live sobre neurovendas, aqui com o nosso professor Alexandre. Estamos aqui muito felizes de voltar e falar agora um pouco mais especificamente sobre neurovendas. Alexandre, o que que você quer colaborar aí nesse iniciozinho de live? Bom, primeiro eu quero convidar todo mundo, né, a participar dos nossos grupos, lá no grupo do WhatsApp, onde a gente fica colocando ali as novidades, respondendo questões, né, trazendo aí algumas reflexões importantes desse mundo aí da neurovendas, né, principalmente mostrando que vendas hoje é uma competência que todos devem ter, não só você que vende um produto, mas você que vende uma ideia, você que é pai de família, você que instrui, você que é professor, formador. Todo mundo hoje está vendendo uma ideia sobre algo. Então, a forma como você se comunica, ela também faz parte do mundo das vendas, né? Então, assim, quando você conhece a melhor forma de se aproximar das pessoas, obviamente a sua chance de sucesso diante das expectativas que você tem é muito maior. Então, a gente está aqui para te ajudar a fazer isso de uma forma mais tranquila, mais simples, mais divertida, né? E com vários canais que a gente está montando, sendo os vídeos, seja os vídeos, o cursinho, o nosso mini curso, que é a nossa videoaula, o e-book também. Tudo isso aí, se você chamar a gente ali no nosso direct, né, nas redes sociais, a gente alcança isso para você rapidinho também. É isso, muito bem. Então, seja de novo muito bem-vindo. E eu quero começar com a seguinte pergunta. Então, o que que é neurovendas? Porque neurociência, vendas, tá bom, mas o que que é isso? Então, a neurovendas, ela é a neurociência aplicada a vendas, né? Então, tudo que a gente chega um ponto do seu conhecimento ao qual o campo que você atua não responde todas as questões. Então, a gente precisa do apoio de outros campos, né? A neurociência vem para isso. Ou seja, chega um ponto ao qual você utiliza todas as suas técnicas de vendas que você tem e você não consegue alcançar o resultado que você busca porque você não consegue entender a fisiologia de como o ser humano funciona, de como uma emoção se constrói, como é que uma necessidade se constrói, como é que um nível de recompensa é valorado e priorizado pelo cérebro humano, como essas tendências e esse processamento de informação induz a pessoa a tomar uma decisão específica. Então, quando você consegue entender todo esse lado, obviamente que você vai se tornar um, um profissional muito mais assertivo, né? Porque você está ali utilizando de outros recursos para atender uma demanda que é da sua profissão. Então, Aham. assim, isso é o que a gente chama de competitividade, né? Quanto mais você entende sobre outros elementos que influem em cima da sua profissão, mais competitivo você vai ser. A neurovendas, ela vai te explicar exatamente isso, né? Como você mistura essas coisas de uma forma harmônica, que deem sentido, que sejam fáceis de você entender e principalmente sejam fáceis de você aplicar no seu dia a dia, né? Então, para tirar resultados imediatamente, a partir do momento que você aprendeu, você já pode alterar a forma como você se comporta. Boa, muito bom, é isso mesmo. E a gente quer o quê? Ser mais competitivo. Então, por isso que a gente. Você sabe que eu sou apaixonada pela neurociência, sabe? Eu Sempre. queria muito fazer um curso disso. Depois você me dá umas dicas aí, porque eu tô à procura de um curso assim mesmo, para eu entender um pouco mais sobre o comportamento humano e tal. Sou muito fã desse tema, sabe? Eu tenho só 8 lá no Hotmart. Ah, vou começar hoje. Tem uma perguntinha aqui para você também, Ed. Diz assim: como utilizar as ferramentas de automação para melhorar o processo de vendas? Uhum. Bom, a gente tem muitas ferramentas de automação, né, dentro do processo de vendas. Uma delas é o CRM, né, que é uma plataforma que permite que a gente cadastre todos os contatos, né, todas as oportunidades, em que status estamos nas oportunidades. Mas eu venho dizer que um CRM ele não funciona de nada se as pessoas não preencherem. Então, Hum, um CRM, ele pode ser um sistema, ou ele pode ser um Excel, ou ele pode ser um papel, ou ele pode ser um bloco de notas. O mais importante é que você realmente use e faça com que aquele processo realmente funcione, né? Então, assim, são tarefas repetitivas, digamos assim, são tarefas que você tem que fazer para todos, mas você cria um processo seu que funciona, né?
Então, se você implementar um CRM, que é o Customer Relationship Management, por exemplo, vai te ajudar muito a automatizar as tarefas dos processos de vendas, mandar follow-up. Tem muita gente que eu dei uma oficina de vendas esses dias que as meninas nunca tinham ouvido falar de CRM, não sabiam o que era. Quando eu mostrei a plataforma para elas, elas ficaram assim, nossa, era tudo que eu precisava. Tinha uma que era dona de um negócio de micropigmentação de sobrancelhas. E as pessoas fazem a sobrancelha, por exemplo, eu já fiz, a gente pinta a sobrancelha como se fosse uma tatuagem uma vez por ano. Então, todos os anos, essa pessoa vai precisar fazer de novo. Então, pensa num follow-up anual, né? Que você coloca ali no seu sistema e que ele te lembra daqui a um ano que aquela pessoa já deu um ano que ela fez, né? A micropigmentação que ela precisa fazer de novo. Então, assim, ela vai fidelizando os clientes dela através de uma automação, né? E liberando tempo para ela ficar pensando e focar em atividades mais estratégicas para o seu negócio. Então, acho que isso é fundamental para qualquer empresa que deseja profissionalizar a sua área de vendas. Não, isso é muito interessante porque você constrói pontos de conexão irrelevantes com esse cliente. Em vez de estar ligando para ele só para oferecer produto, poxa, você pode ligar, vou ligar para ele para dizer, parabéns pelo seu aniversário. Também. Pô, parabéns porque você se formou, porque eu estou te acompanhando na rede social. Ou seja, são pontos de conexão emocional positiva que eu estou construindo. E ela, cada vez que recebe uma ligação minha, ela sabe que não é só para vender. A gente tem uma aproximação emocional que faz com que o ponto de memória e lembrança das informações que eu trago vão se tornar mais relevantes em relação a outros fornecedores. Então, também é algo importante, né, para você aproveitar esse momento de conexão que muitas vezes a gente acaba perdendo, e Uhum. aí a gente tem que ligar para o cliente só para oferecer produto, né? Exatamente. É isso, é você Ah. conhecer o seu consumidor, né? Através do CRM. Então, qualquer coisa nova que você saiba ali dele, você entra no CRM, cadastra, e você vai ter essa informação na hora que você precisa, né? Porque é difícil hoje a gente lembrar de tudo, né? Nossa, nossa. O Temos nosso cérebro nem foi feito para lembrar tanta coisa, ele foi feito para esquecer, na verdade, né? Para reter somente informações que são relevantes, né? Exatamente. Exatamente. Bom, então, o que que eu queria te perguntar também? Quais são os princípios da neurovendas? O que que a gente tem como base da neurovendas? A base da neurovenda são a própria neurociência e a psicologia, ou seja, o conhecimento da neurofisiologia, né, que partes do cérebro respondem a determinados estímulos. Então, Uhum, por exemplo, se você sabe que o cérebro prioriza algumas partes, você sabe também que a sua relação emocional com alguém ela é mais intensa do que a sua relação racional com alguém. Muitas vezes a gente não consegue explicar o porquê que a gente comprou um carro mais caro que o outro, e você pode justificar que a cor do outro é mais bonita, mas o que que a cor tem a ver com a funcionalidade do carro? É porque tem uma relação emocional por trás desse bem. uhum, Então, assim, às vezes o seu produto é um produto que ele pode trazer elementos emocionais que se sobressaem aos pontos funcionais desse seu produto, principalmente no mercado onde você trabalha. E o uhum, cérebro, ele prioriza a relação emocional porque o sistema límbico é um sistema mais antigo do cérebro do que o neocórtex, que é um sistema mais novo. Então, quando o sistema límbico está ativo, ele bloqueia basicamente, ou ele induz muito mais o pré-frontal, que é a parte responsável pela racionalização. Então, o storytelling que você conta, o envolvimento que você conta, a técnica de persuasão, a advinda lá das vendas, que são técnicas já bastante trabalhadas em todos os locais, elas têm um complemento muito mais eficiente, elas têm uma impulsão muito mais eficiente quando você entende como esse ser humano funciona, né? com certeza. Muito interessante mesmo. É. O que mais aqui que nós temos? Ah, essa aqui é legal também, ó. De que forma a análise de dados pode ajudar a prever vendas e entender o comportamento do cliente? Isso pode ser legal. Com certeza. De que forma a análise de dados. Automação, análise de informações e de dados, né? A forma como você organiza essas informações, a gente percebe que as pessoas não se preocupam muito com isso. E é uma pena, porque o cliente está dando sinais e se comunicando a todo momento, né? É verdade. Eu Aham. acho que, assim, dentro do CRM, falei aqui na última resposta, né, que é possível a gente colocar ali tudo que a gente conhece sobre o cliente dentro, né, não só manualmente, mas também de forma automática. Então, por exemplo, eu fiz uma estratégia de automação de marketing, onde eu tenho um e-book e eu peço
o nome e e-mail dessa pessoa num primeiro momento. No segundo momento, eu peço mais informações, né? Peço mais. Uhum. Cada conteúdo de alto valor que eu entrego para esse consumidor, eu peço mais informações. Por quê? Porque meu objetivo é conhecer o comportamento dele, né? E eu começo a analisar esses dados, o que que ele vê mais, que tipo de conteúdo ele entra, dentro dessa página, em que parte da página ele para ver. Então, a gente tem hoje ferramentas que nos ajudam, inclusive, nisso, né? Que é o mapa de calor dentro de uma página, por exemplo. A gente consegue ali começar a entender o comportamento das pessoas que compram de mim, e aí sim você começa a analisar os dados. Mas é o que você falou, muita gente às vezes até tem esses dados, tem as informações, mas não usam, né? E não entram com essas informações nos seus sistemas, não conseguem identificar padrões de compra, né? Não conseguem prever tendências de mercado por causa disso, não conseguem segmentar seu público de forma mais eficiente, né? Então é uma pena mesmo. Mas eu estou dizendo aqui para que vocês saibam que é possível fazer, né? É possível a gente usar as informações, a análise de dados, sistemas, relatórios, indicadores, BI, enfim, temos uma série de coisas que a gente pode usar para prever vendas e entender o comportamento do cliente. E o mundo dá sinais a todo o momento, né? Então, assim, você vai esperar o time de futebol do cara perder o campeonato para ligar para ele oferecendo uma ideia nova. Ele vai estar num estado emocional complexo, gente. Aí o cara pode dizer: ah, professor, mas negócios, negócios, diversão à parte. O cérebro não entende, assim, ele mistura tudo. Se você está numa má relação na sua casa, isso vai te atrapalhar no seu lado profissional. Se o seu lado profissional está ruim, você traz isso para dentro de casa. É inevitável, por mais que a gente tente racionalmente dividir, o cérebro mistura tudo. Então, ou seja, a gente precisa compreender como essa dinâmica funciona, como esse ambiente funciona, para conseguir ter melhores técnicas de abordagem, né? Até para você ter, para você ter uma empatia funcional, conseguir se colocar no lugar do outro, né? De uma Uhum, forma verdadeira, de uma forma sincera, né? é verdade. E assim, entrando um pouco nisso, eu queria saber que técnicas que você acredita das neurovendas que são mais eficazes, né? O que a gente poderia dizer sobre isso? Bom, a gente ouve muito aí dois termos que o marketing utiliza muito, que são os gatilhos mentais e os gatilhos emocionais. Uhum, Apesar de que a neurociência não compreende esses termos, né, ela não admite a usabilidade desses termos, o marketing encontrou uma forma de explicar vieses cognitivos, né, ilusões psicológicas, falácias, toda a parte de princípios, né, mentais e fisiológicos, né, que geram ideias e que geram tendências, né, e o marketing chama isso de gatilhos. Então, nós temos mais de 300 tipos de gatilhos, né, já mapeados. Eu, inclusive, estou escrevendo um segundo livro agora, que é exatamente o mapeamento desses gatilhos e a forma como a gente pode melhor usar isso para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Ah, ah, a partir do momento que você consegue entender esse universo humano, você acaba percebendo que nós somos muito parecidos. Então, quando você busca descobrir como outra pessoa funciona, você acaba também se descobrindo como você funciona e você acaba melhorando como pessoa também. Então, assim, ah, essas técnicas, né, que são imensas, assim, desde você descobrir qual é tentar predizer alguns tipos de comportamento dependendo de como você induz a pessoa a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu preciso aumentar a doação de órgãos. Então, em vez de eu mandar a pessoa até um departamento assinar que ela vai doar órgão, se todo mundo nascesse doador de órgão e a pessoa tivesse que ir no departamento para não doar o órgão, a gente resolveria o problema. Entendeu? Então, assim, então são técnicas assim que, por exemplo, a pessoa tem que desmarcar a caixinha de ela não receber informações suas. Se ela não desmarca, ela recebe. Então, assim, ela tem que tomar uma ação que vá convergir não contra o seu princípio, mas a favor do seu princípio, né? Enquanto a gente sabe que um sistema de recompensa é algo importante para esse cérebro, quanto mais rápido eu botar um produto na mão de uma pessoa, melhor. Nem que aquilo seja uma amostra da loja, mas se ela manipular o produto, se ela tocar nesse produto, ela vai acreditar muito mais que aquilo é algo funcional e a tendência de ela comprar ou se aproximar é muito maior do que ela simplesmente não ter o produto na loja para entregar, né? Então, assim, algumas coisas que a neurociência explica, que você sente constantemente, o seu cliente sente constantemente, mas outras ciências
ciências não conseguem explicar. Então a gente traz esse apoio, né? Quanto mais consciente você se torna, mais assertivo você se torna também. Muito se fala sobre storytelling, né? Hoje em dia, Uhum. e eu realmente tenho percebido muito isso, não sei, qual que é a técnica envolvida nisso, mas realmente, quando você conta uma história, as pessoas prestam muito mais atenção na sua narrativa, né? Assim, a gente Com para certeza. ouvir quando a gente fala, agora quando a gente está falando conteúdo, às vezes é chato, mas quando a gente conta uma história, todo mundo, ai, deixa eu ouvir essa história, né? Então, realmente, eu acho que tem muito, né, que a gente aprender sobre essas técnicas. É verdade, é verdade. Outro assunto bem latente, né, é a questão do próprio marketing digital. A gente recebeu aqui algumas perguntas em relação a isso também, Uhum. que dizem assim: como alinhar melhor estratégias de marketing digital com as vendas e melhores resultados, né? Às vezes as pessoas acham aí que produzir qualquer coisa, encher a rede de qualquer coisa, fazer dancinha na frente do computador, vai te trazer uma audiência. E ela diz: olha aqui, eu tenho 1 milhão de seguidores, mas esses seguidores são seguidores qualificados que compram o seu produto, ou eles mais te incomodam com questões irrelevantes, né? Ocupam o teu tempo que você poderia estar dando a uma audiência relevante. Então, como a gente lida com essa questão, né, do verdadeiro marketing digital para gerar um resultado positivo, né? É, eu acho que, para mim, assim, uma comunicação entre a área de vendas e o marketing é fundamental, né? Uma comunicação muito próxima. Porque não adianta nada o marketing digital gerar aqui uma série de leads e na hora que chega lá na área de vendas, o pessoal fala, ó, tá tudo desqualificado, esse pessoal aqui não quer comprar da gente. Tem que ter aqui um alinhamento muito forte, né? Para o marketing realmente entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Ah, essa estratégia deu certo, essa estratégia trouxe só resultado ruim. Então, acho que tem que ter uma integração muito, muito forte. Lá no, onde eu trabalho, na última empresa que eu trabalhei no Brasil, a gente chamava Marcom, que é o marketing com a área comercial. As duas eram praticamente uma área só, porque a gente tinha que estar muito alinhado, né? A gente tinha que Claro. promover muito metas comuns, utilizar dados, porque não adianta nada a gente estabelecer uma meta para o marketing e falar, temos que ter 100 leads qualificados, mas esses leads, na hora que chegam na área de vendas, a conversão é baixíssima, porque foi muito mal qualificado. Então, a gente precisa ter um ajuste nessas estratégias o tempo todo para funcionar, né? E também tem muito a ver com aqueles dados que a gente falou, né? Porque não adianta nada a gente fazer um monte de coisa e não coletar dados e não analisar esses dados. Às vezes até coleta, não analisa, e a gente não sabe como fazer isso funcionar, né? Então, por isso, o tempo inteiro a gente tem que estar medindo, vendo, né, se isso está funcionando ou não, e mudando a estratégia. Mudou a estratégia, funcionou? Funcionou, então vamos continuar nessa, né? Então, acho que é isso que é um pouco o que o pessoal fala do funil de vendas vencedor, né? Aquele funil que gera realmente uma máquina de vendas, né? Essa máquina de vendas, ela tem que ser testada até chegar nessa máquina de vendas, né? Porque no início, até a gente saber o que dá certo, a gente testa um monte de coisa, depois que a gente vê realmente que vai funcionar. E aí, quando funcionar, é só pôr dinheiro ali no na gestão de tráfego que vai trazer lead qualificado. E pode ser que mude, porque o mercado muda, tudo muda, então a gente tem que estar sempre revendo. É o PDCA, né? É o ciclo ali. Vamos ver se precisa mudar alguma coisa. Precisou, funcionou, não funcionou, fazer de novo. E é essa rodinha aí que a gente tem que fazer girar, né? O tempo todo. E é legal porque quanto mais proativo você for em cima disso, menos você perde, né? Porque a grande maioria das pessoas trabalham de forma reativa. Elas estão perdendo e elas resolvem mudar. Elas estão perdendo e elas resolvem mudar. Então, assim, quando você se antecipa, né, e você traz novidades e você reativa esse PDCA de uma forma proativa, a tendência é que você esteja sempre na frente, sendo assertivo, trazendo novidades, né? Sem precisar Exatamente. deixar cair aquela audiência que a gente sabe que é tão custoso de você conseguir agregar, né? Mas para você perder rapidinho, né? Uma bobagem, qualquer coisa que aconteça, você já perde, né? Com certeza, com certeza. Assim, Alexandre, como é que eu crio, então, uma conexão emocional com os meus clientes? Como é que eu poderia, assim, me dar algumas dicas aí de eu criar essa conexão emocional? Porque isso ajuda a vender também, não ajuda? A conexão emocional, ela é fundamental, né? É fundamental em qualquer lugar que você está. Desde a conexão emocional baixa, né? Aquela, por exemplo, quando você está sentindo tristeza. Tristeza tem uma função. A Hum. função de que as pessoas olhem para você, de que as pessoas te acudam, de que as pessoas te ajudem, né? Se você
não expressar a sua tristeza, a gente não vai saber se você está num estado emocional tranquilo ou desequilibrado, entendeu? Então, assim, a alegria da mesma forma. Quando eu sorrio, quer dizer que eu estou aberto à discussão, estou aberto a te receber, né? Então, assim, é uma forma que o meu corpo exprime o que está dentro da minha mente, né? Então, Uhum. assim, a notícia boa é que nós temos lá 7 emoções que são universais, por exemplo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, que mais? São 7, lá não me vem agora na mente todas, mas se a gente vê o filme lá da Disney, o Divertidamente, ele fala exatamente sobre isso, né? São as 7 emoções universais que estão envolvidas ali. Então, ali já tem 7 dicas importantes que você pode trabalhar, né? Ou seja, o mundo inteiro sente aquelas 7 emoções. Depois a gente tem o que a gente chama de emoções secundárias, vergonha, culpa, né? Toda essa parte que depende de relações culturais, relações informacionais, da forma como a sua sociedade entende, né, que aquilo é algo mais relevante ou menos relevante. Então, ainda assim, você tem uma gama muito grande de relações emocionais que você pode utilizar a seu favor. Então, ou seja, a forma como você desenha o seu texto, a forma como você traz uma propaganda, uma imagem para o seu site, né, que ela expressa essas relações emocionais, por exemplo, a curiosidade. A curiosidade é uma emoção universal. Todo mundo sente da mesma forma. Então, por exemplo, a gente terminar esse vídeo dizendo, olha, vai ter novidades pela frente. Quer dizer, isso é algo que vai instigar, sempre vai instigar. Aquele seriado que você está assistindo, que ele termina a segunda temporada e fica aquela tensão do tipo, o que vai acontecer? Ele tá te chamando para a próxima. Se a próxima vai existir ou não vai existir, daí é uma questão política, né? É uma questão financeira de investimento do projeto, mas, enfim, ele precisa te deixar com aquele gostinho de, olha, continua aqui com a gente, entendeu? Continua aqui com a gente que você vai ter novidade. Então, assim, é muito utilizado. Então, se você precisa, conhecendo essas 7 emoções universais, sabendo aonde você vai encaixar isso dentro do seu texto, da sua abordagem, né? Então, assim, a emoção, ela cria essa conexão, ela cria esse vínculo, né? Essa aqui é a parte mais interessante dessa construção. Uhum. Olha, e eu vou te deixar fazer só mais uma pergunta, porque a gente vai precisar encerrar a live. Então, vamos para a última pergunta dessa segunda live, Para mim ou para você? tá? Para mim, Tá. O que é uma abordagem omnichannel e como ela pode melhorar a experiência do cliente? O omnichannel é uma palavra que ela não faz parte do vocabulário ainda de todo mundo, né? E ela é uma palavra bem relevante, até porque a gente trabalha com memória associativa. Então, quando você vê essa pessoa em vários âmbitos, né, você também começa a questionar, poxa, que desequilíbrio, né, desse comportamento dessa pessoa. Ela fala uma coisa e faz outra, ela mostra numa rede uma coisa, na outra rede ela mostra outra. E então como é que isso funciona, né? Como é que a gente pode gerenciar isso? eu acho assim, o Omnichannel nada mais é do que vários canais, né? Como é que eu vendo para o meu cliente, aonde que eu vou aparecer no YouTube, no LinkedIn, quais os canais, né? E realmente é o que você falou que hoje muito tem se falado sobre branding, né? Branding pessoal, sobre você ter uma mesma imagem, né? Uma mesma foto, uma mesma linguagem, né? A mesma forma de se comunicar ali, porque não adianta nada no seu Instagram ter só fotos, né? Sei lá, de você de biquíni, né? E você vende um produto para cliente, né? Para empresas, não faz sentido. Então, realmente a gente tem que ter aqui um alinhamento, né, de todas as nossas estratégias em todos os nossos canais. Uma experiência consistente, né? Uma experiência personalizada, né? Para melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente. Por quê? Porque cada cliente ele vai consumir um determinado canal. Às vezes uma pessoa ela lê melhor do que ouve, mas outra pessoa ela escuta o podcast mais ou ela gosta de ver o vídeo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com realmente vários canais. Mas a minha dica é que você escolha os canais com que você pode trabalhar hoje, mas assim, também não se cobre de estar em todos num primeiro momento, né?
faça bem feito o que você faz dentro de poucos canais, né? Ah, quero trabalhar só no Instagram agora, então trabalhe só no Instagram agora. Daqui a pouco você cresce, e aí vai para o LinkedIn, aí vai, dependendo, é claro, do seu produto, do seu serviço, né? Aí vai para o TikTok, por exemplo, que tem sido, né, um canal excelente de divulgação de conteúdo, enfim, de uma série de coisas. Às vezes a gente pensa que não, mas o TikTok, para empresas também, ele tem sido muito usado. Então, assim, é um pouco isso, a gente trabalhar essa abordagem que integra, né, todos os pontos de contato, que levam as pessoas para os mesmos locais, né, com as mesmas abordagens, com o mesmo ponto de vista, com a mesma foto, com a mesma identidade visual, enfim. Então, isso é muito importante, trabalhar o branding, trabalhar os canais que você vai ser consistente. Se não der para ser consistente em todos agora, diminui o número de canais, atua em menos canais hoje, mas faz bem feito, né, a sua primeira estratégia, e depois você começa a aumentar isso quando você tiver mais gente para te ajudar, enfim. Então, acho que é um pouco isso. Bom, a gente precisa finalizar agora a nossa live. Eu quero agradecer muito a todos que ouviram, e quero falar aqui de novo, né? O professor Alexandre falou aí no início, nós criamos um grupo no WhatsApp onde a gente vai divulgar uma série de coisas para vocês. Nós vamos entregar um e-book, vamos entregar o nosso mini curso de neurovendas. Então, temos interesse realmente em estar sempre alimentando com informações, com conteúdos muito importantes e relevantes para vocês. Então, entre aí, eu vou colocar aqui o link do grupo do WhatsApp, entre, faça parte dessa comunidade e nos ajude a crescer e alavancar esse projeto. Então é isso, muito obrigada, viu, Alexandre, por estar aqui comigo. É, pode falar aí as suas palavrinhas finais. Não, eu queria reforçar o que ele disse, né, de a gente fazer esses vídeos chegarem, então, aos decisores da sua empresa, né, trazer esse benefício para sua equipe. E se você percebeu que isso faz sentido, que isso incomoda a sua realidade, você precisa aprender na prática como essas coisas funcionam, né? O intuito nosso aqui foi dar uma geral de como essas coisas funcionam, mas a gente sabe que existe uma profundidade em cima disso, existe uma prática, uma metodologia de implementação. E isso é possível em qualquer tipo de negócio, seja o tamanho que for, né? Então, assim, faça esse vídeo chegar nas mãos certas, né, das pessoas que decidem, das pessoas que possam nos levar para uma reunião para a gente explicar melhor como esse processo funciona. E vai ser muito, muito bacana mesmo estar junto com vocês, estar junto com a equipe de vocês, ver vocês crescendo, né? E é isso que nos motiva, é isso que motiva a gente a criar esses produtos, né? E levar isso até a comunidade que a gente atende. Acesse as nossas redes sociais, tem várias dicas lá. A gente, pô, super disposta a responder qualquer tipo de questão também. Aproveita o e-book, tá muito legal também. E é isso, né? Se aproximem da gente e a gente vai achar muito bacana e a gente vai estar aí para ajudar vocês no que for preciso também. Até mais ver. Muito obrigada. Então, até já. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.